Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Beatriz Hoffmann Entrevista, eu tenho uma pessoa maravilhosa que eu vou conversar com ela um pouquinho. Eu já conversei com ela no Instagram. Eu já convidei ela para bater um bate-papo comigo aqui. Ela é escritora, ela é mãe, filha, amiga, professora e tem uma grande experiência, principalmente em escrita criativa e em sala de aula, que ajuda muito também a organizar muitas vezes ideias, desenvolvimentos e por aí vai. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da escola, a importância de ser mulher também, porque ela participou da antologia Estrelas da Escuridão, Mulheres que Iluminam o Mundo, do grupo Hoffmann Litera, e também nós vamos falar um pouquinho da importância da mulher para a sociedade. Eu estou falando da Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Olá, boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui hoje comigo. Então, Cláudia, eu quero que você comece falando um pouquinho quem é você. É um prazer. Primeiro é um prazer estar aqui com você, Beatriz. O teu convite, caiu assim dentro do meu coração. Obrigada. Fiquei tão feliz porque eu acompanho o seu trabalho, que é maravilhoso. Dá uma força, né, para os escritores e para as pessoas que se propõem a fazer diferença no mundo. Eu sou uma dessas pessoas, eu me considero uma pessoa que quer fazer diferença. Então, por onde eu vou, onde eu sou convidada, eu sempre aceito de coração, porque eu penso, eu não sei onde isso vai chegar, eu não sei para quem isso vai chegar, eu só sei que vai chegar. Vai chegar para alguém. E como a gente tem um pouquinho mais de experiência, né, uma caminhada um pouquinho mais longa de vida, tudo que a gente aprende, eu aprendi que a gente deve compartilhar, a gente deve transbordar. Porque por menos que a gente acha que sabe alguma coisa, a nossa experiência tem valor. Porque se a gente escolheu um determinado caminho, trilhou esse caminho, chegou em algum lugar, a gente já tem uma história para contar. E essa história, se fica guardada comigo, ela se perde ao mesmo tempo porque eu deixo de ajudar outras pessoas a olharem para essa história e para a sua própria história e fazer suas escolhas. É verdade. É o exemplo, né, que move, não é a palavra apenas, né? Mas se eu transformo essa experiência numa palavra, né, num texto, num livro, e eu publico, e eu dou uma exposição para ele, né? Eu mostro para o mundo. Eu não sei em que mãos vai cair, mas eu tenho certeza, isso que me move a estar no mundo fazendo cada vez mais, eu tenho certeza que vai, de repente, acalentar um coração. Vai motivar uma pessoa a fazer algo que ela está insegura de fazer. Então, por isso que eu aceitei o teu convite, né? Com muito amor. E quem sou eu? Uma mulher, né? Uma mulher muito feliz, uma mulher muito alegre, uma mulher de bem com a vida. Eu sempre falo isso. Bem com a vida. Porque se tem uma coisa que eu fiz, foi as pazes com a vida. Que bom! Foi. Porque eu já tive aquele momento de ficar brigando, reclamando. Ai, meu Deus, o que é isso? Por quê? Aí aquela coisa de Deus, né? Ai, Deus, por que comigo? Deus, nossa, mas eu sou tão boa, tão querida. Podia ser com a vizinha, né? Tal coisa, mas aconteceu comigo. Como assim, Deus? Não é sempre acontece. A gente sempre está se perguntando por que tal coisa acontece com a gente, né? Não é? E eu parei com isso. Porque eu aprendi que eu, como filha dele, estou aqui para justamente viver as experiências que ele deixa que eu viva para aprender, para ser melhor. Né? Se eu não passo pelas experiências, como é que eu vou aprender o que eu peço que eu quero aprender? É verdade. Né? É pelas experiências. Os problemas, eles não são ruins. Os problemas são bons. Essa visão eu também mudei. Porque a gente, eu não quero ter problema. Então tu não quer viver. Porque quem vive tem um problema. Sempre. Sempre. Desde... Aqui tá muito frio, né? Aqui no sul, eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, mas tá muito gelado. Desde a hora que eu acordo e tem um problema, que é levantar da cama quentinha, no frio,
Eu já vou, se eu encarar isso como um problema, eu já não saio da cama. E eu já não vou agir no mundo. É verdade. E assim, ó, é uma coisita de nada, não é um probleminha desse tamanho. Mas que eu posso transformar num monstro e começar meu dia já pisando com o pé esquerdo, né? Saindo da cama torta, cansada, já reclamando que tem que levantar da cama. E parece que daí o dia não anda, né? Não anda. Ele não anda mesmo. Porque a gente já começa criando um problema onde não tinha problema. Que essa que é a questão. É tudo como é interpretação pessoal. Se pra mim levantar cedo de manhã é um problema, eu já tenho um problema para resolver de manhã cedo. E se não é, como é o meu caso hoje, né? Porque não é problema nenhum. Eu já acordo super bem-humorada a qualquer hora. Se eu tiver que levantar às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6, não importa. Eu já acordo feliz, alegre, sorridente. E vamos viver, vamos fazer acontecer. É assim que eu aprendi. Eu vou te falar que eu também não tenho problema de acordar cedo, nem de acordar tarde, nem nada, assim, sabe? A única coisa que eu preciso ter é o meu café. Sim. Me dá meu cafezinho daí, que daí tá tudo certo. Esses dias eu tive que acordar 2 horas da manhã, eu tinha que viajar muito cedo, sabe como é que é avião, né? Então a gente tem que estar sempre 1 hora antes ou 2 horas antes, depende. Aí eu acordei 2 horas da manhã. Eu disse, gente, espera um pouquinho, vamos tomar um café, porque a pessoa tem que acordar. Mas eu não tenho problema em acordar cedo. Eu tenho esse costume desde sempre em acordar cedo. Até mesmo quando tá muito frio. Eu acordo cedo só pra tomar chimarrão. Legal! Eu adoro chimarrão. Então, assim, quando não tem erva em casa, eu fico desesperada. Eu não tenho noção. Mas cadê minha erva, gente? Não pode. Cadê? Sabe, tem que ter. Eu saí do sul, mas o sul não saiu de mim, gente. Eu ia dizer isso. Você tá morando fora do Brasil, mas você tá no chimarrão. Então, eu continua com as práticas do sul, então, ainda do sul. Eu saí do sul, mas o sul ainda continua aqui, ó, encravado, não tem jeito. Não vai sair, não, porque isso é bom, é a tua origem, né? Então, preservar a origem tem o seu lado bem positivo. Eu gosto bastante disso. E é interessante você falar isso, porque a gente acaba se conhecendo muito através dos anos que a gente vai passando. Muitas pessoas dizem, mas você tá ficando velho. A gente não é velha, a gente não se... Eu não me acho velha, entende? Eu acredito que você também não, pela sua experiência de vida e tudo mais, a gente acaba se aceitando melhor com o passar dos anos, correto? Porque quando eu tinha 20 anos, eu tinha medo de chegar aos 40. Daqui um mês eu vou fazer 40, tô feliz que eu tô chegando aos 40. Eu adoro esse tema. E eu tô para montar uma série de vídeos que vai falar exatamente disso. Porque eu tô me preparando para falar sobre a qualidade de vida na maturidade. Que interessante. Porque o que a gente vê hoje? Muita gente, eu não vou dizer todo mundo, mas uma grande maioria, e eu vou falar especificamente das mulheres. Uma grande maioria das mulheres, elas estão querendo fugir desse lugar chamado velhice. Até o termo, se você usa o termo velhice, velho, meu Deus, o pessoal já fala, não, é idoso, não, é terceira idade, não, é melhor idade, não. Sabe assim, pavor? E eu fico pensando, eu trago pra mim e falo, como que é pra mim? Porque eu, na minha infância, quando me perguntavam, você prefere ficar velha ou morrer? Na hora eu não pensava, eu dizia, morrer. Eu dizia, morrer. Por quê? Na minha criancice, lá na minha adolescência, no meu jeito de ver o velho daquela época, era uma coisa ruim. E era uma coisa que eu não queria chegar nesse momento, né? Só que aí, o tempo vai passando e tu vai envelhecendo naturalmente. Quem Sim. não morre jovem, fica velho. Ponto. E eu tenho, assim, gostado muito de lidar com os fatos. O fato é que eu estou envelhecendo. É só um fato. Como eu lido com esse fato, é que pode virar um problema ou uma solução. Sim.
Eu disse lá no passado que eu gostaria de morrer e não ficar velha, hoje eu inverti completamente essa minha opinião. Porque hoje eu prefiro ficar velha do que morrer. E se eu tivesse... Porque se eu tivesse morrido na juventude, eu não estava aqui agora conversando com você e falando da minha experiência, que é ficar velha. Então, para ficar velha, eu tenho que viver, eu tenho que escolher a vida. E envelhecer, embora não seja opcional, no sentido de quem está vivo, o opcional é como eu vou viver a velhice. Isso para mim tem aquela coisa do poder, de estar aqui, ó. E eu agarro esse poder, que é o poder de envelhecer do meu jeito. O jeito Cláudia de ser, o jeito Cláudia de envelhecer. E aí eu me permito. Eu estou nesse lugar, porque eu estou quase completando 60. E aí pensa, chegar nos 60 anos. E aí eu penso, gente, tem hora que eu penso que não é possível isso. Eu já vou fazer 60. Como assim? E aí eu vou pro fato de novo. É só um fato. Eu estou completando. Ano que vem, em janeiro, eu completo 60 anos. Então eu estou rumo aos 60. E o que eu estou fazendo com tudo isso? Para que lugar eu olho quando eu olho para os 60? Que velha eu quero ser? Velha, sim, no melhor sentido da palavra, envelhecer. Não é a velha chata, a velha rabugenta, a velha madrasta da vida, a velha que só reclama, a velha, que ninguém suporta. Eu posso ser essa velha, é uma escolha. Mas eu estou escolhendo ser a velha jovem de espírito, a velha alegre, a velha faceira, a velha que escreve, que pinta, que borda, que dança, que se permite caminhar pelas ruas tortuosas da vida e ainda assim ser feliz, ainda assim querer ser exemplo para o mais jovem. Que hoje muitos jovens estão querendo a morte, gente, querendo e muitos estão concretizando, né? Infelizmente. Porque não estão vendo objetivo aqui nessa existência. E eu quero ser um exemplo de que é bom viver, é bom estar aqui. É verdade. E tu falou uma coisa bem interessante, que muitos jovens hoje em dia, eles não estão querendo viver, estão mudando muitas coisas, até tomando algumas atitudes drásticas que fazem eles até perderem a vida. E tu falou uma outra situação muito interessante mesmo, porque hoje o jovem velho dos 60 é diferente do que era o velho 60 há 20 anos atrás. Sim. A mesma coisa de que quando uma pessoa tinha 40 anos há 20 anos atrás e quem tem 40 anos hoje. A nossa vida, as gerações mudaram. Então hoje a pessoa de 40, ela é o novo jovem de 30. Né? Porque as coisas mudaram, né? A carreira, as formas de carreira mudou muito, né? A forma profissional das pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas estão escolhendo ter filhos mais tarde para poder se consolidar profissionalmente. E por aí vai. Então, eu acho que as gerações estão mudando. É uma outra era, né? Sim. Não, totalmente diferente. Realmente. O que me preocupa muito hoje é esses jovens que a gente tem, essa geração Nutella. Sim. Sabe? Isso me preocupa bastante, porque eu não sei, na minha época era tão diferente, parece que o jovem ele tinha um pouco mais de noção das coisas, ele queria estudar, ir para a faculdade, estudar, construir uma carreira. Hoje em dia eu vejo só o jovem querendo ir para a festa, usar roupas impróprias, principalmente as mulheres que não valorizam o corpo, fazer coisas que não é tão correto e daí acaba acabando. Concorda? Eu acho assim, eu sempre falo uma frase que às vezes é difícil de entender e interpretar. Eu sempre falo, está tudo certo. Está tudo certo. Quem sou eu, né, para apontar o dedo para essa geração que está chegando aí
e achar que tá tudo errado. Né? Eu, como você, eu ainda sou 20 anos mais velha que você, então eu tenho um comparativo um pouco mais anterior, né? Mais para trás. E a cada 10 anos, a geração muda. Hoje, antigamente era a cada 10 anos, né? 20 anos. Hoje é cada 5 anos, eu acho que muda tudo. 2 anos muda tudo. E não foi 2 anos, porque olha, tá mudando. E aí, assim, como muda tudo, não tem como a gente querer que essas pessoas que estão nascendo agora, os que estão com 20 anos agora, 10 anos agora, 15 anos, 20 anos, vamos pegar essa faixa, sejam da maneira que você foi com 10, 15, 20, que eu fui com 10, 15, 20. É impossível. Então a gente entra numa questão que vira um problema porque a gente gostaria que eles tivessem o mesmo comportamento que a gente teve há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Só que isso é impossível porque o mundo é outro. A dinâmica da vida é outra. Então, eles se adaptaram ao que o mundo externo trouxe para eles. Se nós estivéssemos nascendo agora, se nós tivéssemos 20 anos agora, a gente estaria vivendo exatamente como eles estão vivendo. Escolhendo da mesma forma que eles estão. Então, essa coisa de separar por época e entrar numa crítica ou num julgamento, ou até numa preocupação, como você falou, né? Eu me preocupo. Essa palavra é uma palavra que eu não uso mais. Porque a hora que eu entendi o significado da preocupação, que você joga para frente, você se preocupa, né? Ou você coloca para frente uma coisa que você não tem poder nenhum para mudar, para alterar. A gente não tem a possibilidade de mudar o mundo. Eu, Cláudia, no meu mundinho aqui, no meu jeitinho, eu vou mudar alguma coisa? Né? Pensando numa dimensão bem ampla, de uma geração, eu não consigo. O máximo que eu consigo é estar próximo dos meus netos, que eu tenho um de 7 e um de 10, e estando perto eu posso ir orientando para que as escolhas deles sejam mais por um caminho cristão, por exemplo, que nossa família é cristã, a gente acredita em Jesus, a gente acredita em Deus, então a gente leva eles para esse lugar. Sim. Da Bíblia, né, ler a Bíblia para eles, a gente faz oração na refeição para valorizar aquele alimento que a gente está tendo a oportunidade de degustar naquele momento. Então eles vão criando o quê? Valores e princípios que enquanto família a gente está conseguindo dar. Mas no futuro, se eles vão escolher seguir esse caminho ou não depende de mim. O que eu posso fazer, eu estou fazendo agora. A minha filha está fazendo agora. Mas depois a gente entrega para o mundo. A gente entende assim, criei com princípios, com valores. A gente aguarda que eles façam o melhor com aquilo que eles aprenderam. E a gente vai estar perto a hora que eles se perderem no caminho, se houver um desvio, assim, eles quiserem pegar um atalho, né? E lá na frente, quando eles verem, esse atalho não foi muito legal, devia ter ido pelo caminho mais longo que a vovó falou. Aí, nessa hora que eles tiverem essa consciência e quiserem voltar atrás ou recomeçar, eu vou poder ser apoio para eles, eu vou poder ser suporte para eles. Eu não vou dizer assim, a vovó falou, vocês não seguiram o que a vovó falou. Eu não vou ser essa avó. Eu simplesmente vou acolher, vou dar apoio e vou perguntar, o que você quer fazer? Porque a vida é dele, a vida não é minha. A minha, eu já escolhi o caminho. Então, a vida deles, a gente tem que criar e confiar. E outra, eu sempre falo isso, se a gente confia em Deus, se eu entreguei para Deus, eu tenho que confiar que vai dar certo? Se eu confio e eu tenho fé, e ao mesmo tempo, na hora que ele vai sair na balada, eu já vou ficar nervosa, não vou dormir, então tu não tem fé, tu não acredita em Deus, tu não entregou, tu não confia nem na educação que tu deu. Por quê? A vida tá aí, você vive vida. Ele escolheu ir numa balada, ele escolheu
fazer um passeio numa trilha. Por exemplo, tem gente que tem medo até da natureza. Fazer uma trilha. Meu, que perigo. Meu, vai acontecer isso. Meu, vai acontecer aquilo. A pessoa vai sabotar, sabe, o acidente acontecendo sem o acidente acontecer. Então você já está mantrando, já está botando o problema, já tá, a preocupação é muito isso, mas e se acontecer tal coisa? Gente, por favor, não tem esse. Deixa a pessoa viver. E se acontecer, você está lá para socorrer? Ponto. Porque não adianta você ficar contra, sabe? Daí bloqueando, porque também isso nessa geração tem muito. Os criados numa bolha, que não pode nada, que tudo é proibido. Tem o excesso do lado, que pode tudo, que ninguém dá bola, faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E tem os criados na bolha, que não sai de casa, que não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Uma super proteção. Ah, tá com 30, 40, 50 anos. Não, fica aqui, filhinho, fica aqui, não casa não. Ou então traz o namorado aqui pra cá, se tem um quarto, a gente bota uma cama de casal, já tá resolvido. Quando que esse filho vai crescer, gente? Nunca não cresce. Os pais não deixam os filhos sair de dentro de casa. Estão ali super protegendo o tempo inteiro. E aí, será que é isso positivo? Será que isso é o bom? Entende? Então a gente tem que aprofundar um pouquinho as questões pra gente ver que do lugar que a gente está, a gente só pode fazer pela gente. É verdade. Né? O outro dá suporte para ele poder fazer por ele. E a gente fazendo o nosso papel corretamente também e fazendo de uma forma muito... como é que eu posso te dizer assim? Fazendo assim, nos respeitando, né? E as pessoas entendendo nossas convicções, a gente também pode ser inspiração para outras pessoas, né? Onde exemplo também, isso também ajuda bastante. E eu vejo isso muito hoje em dia, muitas mulheres falando isso. E é o que a gente vai entrar falando um pouquinho agora também, sobre a importância da mulher para a sociedade. Bom, você foi professora. Como você vê todo esse movimento da mulher em si, principalmente para a sociedade? E depois a gente vai falar um pouquinho da antologia e da mulher na literatura. Então, eu fui professora durante 20 anos e eu sou pedagoga e eu trabalhei em sala de aula mesmo com crianças de pré-escolar até a 4ª série, que foi da minha formação. Depois eu continuei fazendo várias pós-graduações, aí trabalhei também com ensino de 5º a 8ª, né? Agora é o 9º ano, né? Uhum. E ensino médio, tive experiência com ensino médio, tive experiência com pós-graduação também. Então, a experiência, só que eu tive a experiência no momento que a educação vivia, o momento da educação era muito diferente. Era muito diferente. Se naquela época as pessoas já achavam difícil ser professor, hoje, eu olhando de fora, acho que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque o mundo mudou muito. Então, as pessoas, elas estão tendo acesso, as crianças estão tendo acesso a muitas coisas de forma precoce. Então, eu vejo que a educação em si, os professores em si, quem está nesse lugar de educar, tem uma dificuldade muito grande de se adequar a esse novo. Porque aí é uma briga entre você estar na tua educação, por exemplo, na minha educação, que foi uma educação tradicional. Eu venho de uma educação tradicional. Eu estudei em colégio de freira, do 1º ao 4º ano. Depois eu estudei num colégio municipal e depois num colégio estadual. Então eu também senti na pele a diferença, né? Eu estudei nas 3 dimensões. Meu Deus. Eu estudei no particular, estudei no municipal, estudei no estadual. E isso foi lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Eu não sou natural do sul, né? E aí a gente começa a ver que antigamente tinha um aspecto mais conservador na educação. E a escola fazia o que a família fazia. A família fazia o que a escola fazia.
Então, esses dois núcleos, que são os núcleos mais importantes para uma criança, eles se conversavam. Eles interagiam de uma forma que o que um fazia, o outro aprovava. O que o outro fazia, o outro aprovava. E também, em contrapartida, junto com esses dois núcleos, também tinha o núcleo da igreja, né? Que aí cada um tinha a sua igreja, mas de uma forma mais, vamos dizer, incisiva daquela época. O catolicismo ainda era muito frequente. Tanto é que eu ensinava, quando eu era professora, a gente tinha as orações, tinha aula de educação religiosa. Não é? A gente ensinava o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, a gente rezava na escola. Tinha a cruz, né, nas salas de aula. Eram símbolos que representavam a igreja, o cristianismo, e que a gente convivia bem com tudo isso. E diferente de hoje, que hoje o que eu vejo? A família não conversa com a escola, que não conversa com a igreja, que não conversa com o aluno, que não conversa com ninguém. Parece assim que uma luta. Todo mundo lutando, querendo espaço, e a criança ali no meio sem saber para que lado que ela vai. Quem que ela atende? É o professor? É a mãe? É o pai? Aí tem isso da família também que está mais desestruturada, porque os casais, a maioria, muitos são separados. Então isso também, porque daí na casa do pai é de um jeito, na casa da mãe é de outro jeito. Aí a escola já fala outra coisa, a igreja fala... Aí o pai vai numa igreja, a mãe já vai numa outra igreja, ou não vai. Entende? Então, se a gente pegar esse serzinho, que é o aluno, que é a aluna, é o estudante, e olhar para ele com muito carinho, muito amor, e ver desse lugar que ele tá virado num... Sabe? uma trouxinha que um leva para um lado, outro leva para outro, outro leva para outro. Como que essa criança vai reagir no mundo? Entender o que é certo e o que é errado, né? Porque vira como se fosse um bedelô, um fantoche na mão de um monte de gente. E aí estão sendo detectadas cada vez mais, não que não tinha, mas os diagnósticos cada vez mais frequentes, né? De síndromes, de deficiências, várias, né? Várias que a gente nem conhecia, nem sabia o nome. E a criança já vira uma criança especial, porque aí ela já tem que ter um tratamento diferenciado, porque ela tem algo que, para ela ser tratada do mesmo jeito, não dá. Só que os professores, eles são preparados para tudo isso? Eles não são. Na época que eu trabalhei, já estava entrando na questão da inclusão. E eu não sou contra a inclusão. Eu sou contra como ela é feita. Sim. Porque comigo aconteceu isso. Eu tinha que trabalhar com uma criança cega, mas eu não sabia como trabalhar. Eu tinha que trabalhar com uma criança surda, mas eu não sabia como trabalhar. Eu não tive isso na minha formação. Eu tinha que trabalhar com um cadeirante, que eu tinha que dar uma assistência, levar, buscar, empurrar, fazer. E eu não sabia como. Eu fiz. Eu acolhi do jeito que eu pude. Mas foi o melhor jeito? Talvez não para aquela criança em específico. Né? Então, e o professor fica sobrecarregado também. Porque ele trabalha 40 horas, 60 horas, né? Ele sai de uma turma para outra, e ele tem a família dele, ele tem a casa dele, ele tem os filhos dele. O salário continua sendo defasado, e ele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Então, é uma situação muito, muito delicada que a gente vive hoje. Dentro de tudo isso que eu falei, né? E assim, falando em termos de professor em si, um professor numa escola particular, com certeza ele vai ter mais recursos, até mesmo a escola vai ter mais recursos, para dar uma reciclagem, para dar um treinamento, um suporte ao professor, para ter um aluno especial, né? A escola está mais preparada. Agora, uma escola estadual e municipal, gente, não tem, né? O Estado não dá esse suporte à pessoa, nem ao próprio aluno em si, a família, que dirá o professor para lidar com toda essa situação. Até pelo número de crianças em sala. Porque a época que eu trabalhava com as crianças, por exemplo, de primeira série, eu tinha uma sala com 33 alunos. A sala do meu neto tem 15. E eles ainda têm professor auxiliar.
Dele é particular também, né? E quando eu dei aula, era no estado, era só eu sozinha, para dar conta de 33, alfabetizar 33 e cuidar e fazer tudo para 33 alunos. Não tinha professora auxiliar em sala e não tinha, hoje já tem também, né? Professora auxiliar de sala para cuidar de autista, para algum tipo de deficiência mais severa, também eles têm que contratar. Se contrata, eu não vou dizer que contrata porque eu não sei. Eu sei que no privado eles pegam mais sério isso. O público, eu não sei te dizer hoje como é que tá. Mas pela lei, a criança tem direito de ter uma professora auxiliar para olhar mais atentamente para as necessidades daquela criança. E muitas vezes também essas necessidades são até traumas que vêm de casa devido a não ter estrutura familiar, né? Como você falou, muitas vezes os pais são separados, daí a mãe vai para um lado, o pai vai para outro, daí fica aquela confusão que a criança não sabe para onde ela vai no final de semana. Muitas vezes tem briga judicial, gente, é uma complicação muito grande hoje em dia, né? E daí bota quem no meio? A criança, porque sempre vai para o lado mais fraco, onde o emocional é fragilizado, e daí é onde desanda. Então, não é que não acontecia isso antigamente, né? Não, acontecia, desde sempre. Isso é sempre. Só que o que eu vejo é que como o mundo mudou muito nesse sentido do acesso, tem muito mais coisas, e a criança fica muito na tela, e a tela hoje, a gente sabe, já tem vários cientistas falando, médicos e de várias áreas, que causa doenças a tela. E a criança tem acesso a coisas muito antes da época certa, né? E ela não tem compreensão e muitas vezes não tem orientação de um adulto para responder as dúvidas e as perguntas. E aquilo vai criando um emaranhado na cabecinha dela. E se ela não tem um adulto que conduz, é aquela coisa, pegar um adulto que pega na mão e leva para o caminho, né? Conduz a criança junto, que ela sente uma segurança, que ela não se sente sozinha na jornada, né? Se ela se sente sozinha, ela vai buscar ajuda onde? Né? Um coleguinha, na rua, um outro adulto que de repente chama e ela sente uma confiança, né? E a gente não sabe se isso... Se essa pessoa realmente é de confiança ou não. Porque os pais estão absortos lá dentro da questão do trabalho, de dar conta de tudo, né? E quem tem um pouco de recurso financeiro a mais, às vezes acaba achando que é com presente, né? Que é com um celular do último tipo, né? Que é com isso vai suprir. Só que não é isso que supre, porque a criança precisa de atenção, né? Ela precisa de olho no olho, né? Precisa do carinho, do aconchego. É isso que a criança precisa. É um olhar atencioso. É 5 minutos depois do jantar. Ela tá junto no jantar. Sabe sentar à mesa? Isso eu não fiz tão bem com meus filhos como eu tô fazendo com meus netos. Sério, porque eu fiz esse movimento, eu fiz o curso da igreja evangélica, que é do sentar à mesa lá. Tem um livro, agora eu não vou lembrar o nome específico. Não sei se é da Adventista. Eu sei que tem um capítulo que trabalha a importância da mesa na família. Porque é o momento da reunião, é o momento do encontro. As pessoas podem estar trabalhando, correndo de um lado para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra. A hora da refeição, se tu faz uma refeição por dia, e aquela refeição é a refeição da família, ali às vezes tu resgata um filho. Porque ali você vai puxar um assunto, como é que foi o seu dia, como é que está sendo na escola, quem são seus amiguinhos, como é que é o nome, o que vocês gostam de fazer. É nessa hora que a família se reúne para poder trocar, os pais falarem também do trabalho, dos amigos, do que tem o que vão fazer no final de semana, como que vai ser o nosso final de semana, combinar onde que a gente vai, o que a gente gostaria de fazer. Às vezes é naqueles 5 minutos, 10 minutos de refeição, porque está um na frente do outro e você passa o olho. Não precisa ser uma refeição de meia hora, não, 10 minutos. Mas que todos colaborem para montar a mesa
e para desfazer a mesa. É um momento sagrado. E hoje em dia muita gente nem faz refeição mais na mesa. Come em pé, come no restaurante, cada um come num lugar. Então, se todo mundo durante o dia, cada um está na sua função, pelo menos à noite, que é a hora que está todo mundo em casa, porque pelo menos vão dormir em casa, se vão dormir em casa, a janta, não importa o que tem na janta, se é só um café, se é só um pão, se é feijão com arroz, mas é aquele momento, não, vamos programar isso na nossa família. Que seja uma refeição onde nós vamos trocar olhares. Sabe? E aí, você gostou da comida? O que você tá achando do sabor? Porque a gente não... O que você gosta? Sabe aquela coisa? Pergunta, o que tua mãe gosta de comer? Ah, não sei. O que fulano... Sabe, às vezes até vivendo junto, mas um não conhece o outro. É verdade. É engraçado tu falar isso, porque eu não sei como é que tá o Brasil mais nessa parte. Eu sei como é que tá os Estados Unidos, que é onde eu moro aqui há mais de 10 anos. E refeição à mesa é muito difícil de tu encontrar hoje aqui, até mesmo em muitas famílias brasileiras. Uhum. Olha. Então, assim, até mesmo em famílias brasileiras, muitas vezes as pessoas aqui não têm mais o hábito de sentar à mesa, né? É uma coisa bem interessante que eu e a mãe, a gente sempre senta na mesa, a gente come, a gente conversa e tudo mais, né? Mas eu vejo isso, assim, de uma forma geral nos Estados Unidos, que eles pegam um café na rua, né, vão comendo dentro do carro, né? É muito assim, diz, mas é a rotina da vida. Mas, gente, tu ensinar para uma criança o valor da refeição, o valor de sentar à mesa, né, o valor de estar com a família, não tem preço, porque essa criança vai sentir essa falta no futuro. Sim. Né? Porque como que a gente vai cobrar de uma criança que não teve esse momento família, que ela dê valor para isso? O valor, a gente cria um valor quando a gente vive aquilo, quando a gente passa pela experiência. Aí a gente dá valor. Agora, uma criança que sempre come correndo, saindo de casa, pegando a mochila, mordendo, não sei o que, tomando não sei o que lá, desce o elevador, sobe, abre a porta do carro, dá mais uma dentada, e assim vai a mãe também fazendo. É bem assim aqui. Comer por quê? É só para suprir uma necessidade do corpo. E você não supre a necessidade da alma nem do espírito. E se você come à mesa, aí você está suprindo a necessidade do corpo, da alma e do espírito. São as três dimensões do corpo que a gente supre. Então faz toda a diferença. Se você faz uma oração de agradecimento pela comida, que nem todos têm, naquele momento você tem aquele prazer de poder ter uma refeição e matar a tua fome, o valor daquela comida é outro. Se você agradece ao animal que morreu para você se alimentar dele, olha a diferença que tem daquela pessoa que não está nem aí o que tem ali. Aquele vegetal, ele nasceu, ele cresceu e ele está te dando todos os nutrientes para suprir teu corpo. Olha o valor que tem. Eu vejo dessa forma hoje, né? Assim, e eu ensino isso para os meus netos. E a gente agradece a mesa a hora que vai fazer a refeição. Eu começo e cada um fala a sua parte. Ai, que bonitinho! Eu começo, eu agradeço o alimento, né? Que ele traga saúde, vitalidade, força para o nosso corpo. Aí o Gustavo, de 7 anos, fala que todos os seres têm o que comer hoje. E aí o Guilherme agradece o dia. E eu agradeço o dia que a gente está junto. Aí minha filha faz a parte dela. E é coisa o quê? De 1 minuto todo mundo já fez a sua oração. E aí depois da oração cada um se serve e a gente começa a conversar. Então, não é bonito isso? E simples. Então faz toda a diferença a gente valorizar as mínimas coisas do que a gente tem acesso, né? E tu me fez chorar.
Não era pra tanto. Não, eu acho muito bonito hoje em dia, sabe por quê? Porque as crianças hoje em dia, elas não têm estrutura familiar. E quando a gente vê isso, é gratificante, sabe? Porque, assim, os teus netos, eles vão te agradecer no futuro o que tu tá fazendo hoje, o que a tua filha está fazendo hoje. Porque quando a gente vê isso, a gente passa por tantas situações, né? E eu vejo tantas coisas aqui que muitas vezes as crianças vão tomar café na escola, né? Que não sentam com os pais. E eu ouvi isso, emociona mesmo, né? Porque a gente vê, a humanidade ainda tem salvação. Não, eu sempre falo. Na verdade, assim, ó, a gente tem que acreditar. Quem tem fé tem que acreditar. Por quê? Porque tudo é energia. Se eu penso que não tem jeito a humanidade, pro meu núcleo não tem jeito. E eu tô emanando uma energia que vai juntar com outra energia que também pensa igual, e aí vai juntar com outra e vai formar um núcleo de pessoas que vai baixar a energia do planeta. Então, o pensamento, ele é muito poderoso. Tudo começa na mente, que mente ainda por cima. Tudo começa na mente, que transforma em palavra, em sentimento e ação. Então, se eu penso que tem salvação, na verdade, se eu penso que eu estou agindo para um mundo que eu quero ver e que eu vejo, porque eu atraio pessoas semelhantes a mim, eu atraio daquilo que eu penso, eu estou atraindo. Então, a minha vida é muito boa. Apesar dos problemas. Apesar das coisas tristes que eu vejo acontecendo, eu consigo olhar para uma tragédia, né, que tivemos agora recente no Rio Grande do Sul, eu consigo olhar para aquela tragédia e perguntar para mim, o que tem de bom nisso? E eu consigo ver. Porque se eu focar só na desgraça, eu só vou ver a desgraça. É verdade. Só focar na água que levou tudo, nas pessoas que morreram, nos animais que morreram, eu só vou ver isso. E se eu ligar o canal do Instagram que fala só isso, eu só visualizar isso, eu vou entrar em desespero. E eu não vou ter poder nenhum para mandar uma energia positiva para aquelas pessoas que já estão, elas sim, estão vivendo a tragédia. Eu estou longe da tragédia, então o mínimo que eu possa fazer é mandar energia boa para eles, é fazer uma oração para eles. É olhar e dizer, nossa, quanta solidariedade nós vimos no Brasil e no mundo para esse povo que viveu essa tragédia. Olha, as pessoas cada um dando o seu pouquinho, que juntou e virou um monte. E olha quanta energia positiva tinha ali. Então, se eu puder fazer isso, é isso que eu vou fazer. Ficar chorando junto, desesperada, como que vai ser, eu não estou colaborando. E se eu tenho fé e eu acredito num Deus, num ser superior a mim, eu sei que está tudo certo. Eu sei que tudo vai se resolver. Eu sei que as pessoas vão passar por momentos, já estão passando por momentos muito difíceis. Mas na medida do possível de cada uma, elas vão superar. Elas vão achar uma mão amiga para pegar e continuar a jornada. Cada uma do seu jeito. Não, eu entendo. E faz sentido isso que você está falando. Porque assim, toda a minha família tá no sul, praticamente, né? E eu tava falando com... A minha mãe teve muito contato com meus tios e eles diziam, não, a gente vai conseguir sair dessa. Isso aí. Graças a Deus, ninguém, assim, teve muitas coisas perdidas, assim, né? Em termos de material, ninguém, assim, perdeu muita coisa, mas... Graças a Deus, todos sobreviveram, todos estão bem, mas é aquela história, a gente sabe que muitas pessoas perderam a vida, a gente sabe que muitas pessoas perderam a única casa, o único carro, a única roupa, né? Sim. E saíram só com a roupa do corpo, mas a gente tem que pensar numa coisa assim, eu tô viva, né? Essa pessoa tá viva, ela consegue refazer, como você falou, o mundo todo se mobilizou,
né? Sim. E eu ter visto isso, eu ver pessoas do mundo inteiro se mobilizando para salvar o estado onde eu nasci, isso mexeu muito comigo, sabe? Me mostrou que existe solidariedade, existe amor ao próximo, né? Então isso também foi muito importante. Mas eu concordo contigo, a gente não tem que pensar só nas tragédias, porque quando tu se envolve muito com a tragédia, tua vida também não funciona. Não funciona, vira uma tragédia também. Vira uma tragédia. Tá chamando a tragédia para tua vida. A hora que você vive, você tá vivendo a tragédia do outro, a tua vida é como se estivesse pedindo, manda a tragédia para mim também. É mais ou menos por aí. Então, eu vou ter compaixão, eu vou ter empatia, sim, mas do meu lugar de existência, não querendo viver a dor do outro, porque a dor não é minha, é dele. Ninguém pode viver a dor do outro. Ninguém pode viver a dor de ninguém. Eu só posso viver a minha dor. A hora que eu entro na dor do outro, eu prejudico o outro. Eu consigo colocar mais dor para ele. E além do que eu não tiro, eu não consigo amenizar. Além dele estar com dor, eu ainda fico com dor também. Então era um com dor, agora são dois. E o que eu ajudei? Nada, ainda prejudiquei a minha vida. Mas tem mentalidade de algumas pessoas que elas acham que ajudar é isso. É você viver a dor com o outro. Eu não entendo dessa forma. Eu tenho que estar bem, e por isso eu me cuido muito, por isso que eu quero ser uma velha muito bem cuidada, muita saúde, porque a hora que um filho meu precisar, eu estou pronta para ajudar. A hora que um companheiro, um colega, um neto, um parente, um estranho precisar da Cláudia, a Cláudia está com saúde, a Cláudia está viva, a Cláudia está com energia, a Cláudia está alegre. Vamos lá que eu te ajudo. Para isso eu vivo, não para ficar decadente, não para ficar chata, não para ficar achando problema em tudo. Não, vamos resolver. O problema dentro dele tem a solução. É só cavucar um pouquinho que a solução ela tá junto. Quando o problema vem para nossa vida, a solução vem junto. Mas Deus não é bobo nem nada, ele é esperto. Ele não mostra assim tudo às clarinhas, assim, tudo muito na cara da gente. Não. A solução ela tá um pouquinho escondidinha. E aí a gente tem que cavucar um pouquinho, tem que passar um pouquinho de perrengue. Agora, se eu focar na solução, ela aparece, ela vem. Agora, enquanto eu tô focando no problema, ele só cresce. O que tu alimenta, cresce. Se tu tem uma florzinha, tu vai regando, vai botando água, tu tá alimentando ela. A tendência dela é crescer. Se tu plantou numa terra adubada bem direitinho, ela vai crescer. O problema é igual. Tu vai adubando o problema, tu vai botando mais aguinha no problema, tu vai dando alimento pro problema. O que vai acontecer com o problema? Vai crescer. Mas a hora que você olha pro problema, porque tem que olhar, não é fugir do problema. A hora que você olha pro problema e fala, tá, se você veio pra mim, você é meu e agora eu vou resolver. Qual solução eu posso dar para esse problema? E você levanta um leque de possibilidades. E tem possibilidade de sair do problema. Tu pode buscar ajuda? Ajuda de quem? Vou buscar ajuda. Sozinho? Eu dou conta sozinho? Primeira pergunta, eu dou conta sozinho desse problema? Resolver? Se a resposta for sim, tá, o que eu tenho que fazer? Vou fazer. Aí levanta as hipóteses que tu vai ter que fazer. Se não é sozinho, não, eu sozinho não dou conta, eu preciso de ajuda. Ajuda de quem? Levanta um leque. É algum familiar? É um profissional? Qual é o profissional que vai poder me ajudar? É financeiro? É emocional o problema? Qual é o tipo de problema? Se eu começo já a fazer isso, as soluções já vão pipocando, porque vai vindo. Quando a gente faz uma pergunta pra gente, a resposta tá dentro. É verdade. A pergunta é o segredo. Vou dar o segredo para vocês. A pergunta. O segredo para resolver os problemas é fazer pergunta. Quando faz a pergunta, vai vir uma resposta. Na resposta, já vai começar a encontrar o caminho para a solução.
Só que as pessoas, normalmente, elas ficam cegas, elas ficam desesperadas. Elas vão alimentando o problema. E ele vai virando um monstro que vai querer te comer. Não, e as pessoas se desesperam, né? Eu acho que, assim, a pior coisa para você conseguir resolver, ou melhor, a pior coisa para tu não resolver um problema é quando tu te desespera. Porque daí nada funciona. Parece que a gente fica cego, parece que fica tudo assim, turvo, tu não acha solução, tu não acha saída, tu fica tonto, tem vontade de vomitar, tem vontade de tudo. Aí, faz o seguinte, para 5 minutos, toma uma água, um chá, sai. Outro segredo, respiração. Isso, respira. E daí, tu, depois que tu calmou, aí tu volta do ponto inicial e tu diz, o que tá acontecendo aqui? Tá, daí aonde que... Porque assim, todo mundo tá se perdido, gente, o pessoal fica pensando que a minha vida é maravilhosa, não é, filho. A gente continua ralando. Eu ainda ganho em real, porque eu trabalho pro Brasil. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Tem que ganhar em dólar. Então, eu trabalho... A Litéria é um dos meus trabalhos, mas eu trabalho com outras pessoas no Brasil. Então, assim, é bem real, gente. Não tem como. Então, assim, morar nos Estados Unidos, gastando em dólar, ganhando em real, é desesperador muitas vezes. Mas o que eu faço? Eu vou meditar, eu vou caminhar no verde, entende? Eu vou achando maneiras para mim mesmo me acalmar, achar o meu auto-equilíbrio. Porque quando a gente não tem equilíbrio, a gente não vai para lugar nenhum, né? Verdade. Às vezes, muitas vezes, a gente sente raiva, a gente sente, assim, angústia e tudo mais. É normal a gente sentir alguns sentimentos por um determinado período pequeno. Sim. Somos seres humanos, somos imperfeitos. Sim. A gente está em processo de evolução, de crescimento. Mas a partir do momento que a gente se desespera, nada funciona. É porque os sentimentos, vamos dizer, ditos negativos, né? Que eles tudo tem função na nossa vida. Uhum. Nada existe por acaso. Não existe assim, por acaso eu estou triste. Não, se você está triste, você tem que olhar para a tua tristeza, que ela tem um recado para te dar. Ela tem algo para te ensinar. A diferença é o quê? Olha o que eu estou falando. Eu estou triste, eu vou fazer pergunta. Ela tem algo para me ensinar. Tristeza. O que você quer me ensinar? Aí ela vai te dar uma resposta. E a resposta vem, gente. A resposta vem. A gente vê a resposta. Depois que eu aprendi com aquilo, com a tristeza, com a raiva, com qualquer dor que eu estou sentindo, eu vou focar na solução daquilo. Tá, tristeza? Eu te reconheço. Eu sei que você existe. Você está aqui para me ensinar isso. Mas agora, então eu vou aprender sobre isso e você pode ir embora. Aí a gente começa a solucionar. Não é negar o que está sentindo. Estou desesperada. Eu não vou negar. Não, estou desesperada, estou arrancando os cabelos, não sei o que eu vou fazer da minha vida, está tudo desesperado. Tá nesse momento? Bebe uma água. Respira. 3 respirações é o ideal. 3 respirações profundas. Oxigênio o cérebro. Quando eu terminei a primeira respiração, já tá mudando, já tô virando uma chave. Aí a hora que eu faço até a terceira, aquele já tá passando. Porque não tem como não passar com a respiração. A respiração, ela é um canal para te acalmar. Só que as pessoas normalmente não usam. E todo mundo tem, né? Tá na mão, tá com a pessoa. Às vezes a pessoa prefere um remedinho do que a respiração, mas a respiração é melhor, cura tudo. Depois que você acessou aquele desespero, aquela dor, aquela tristeza, agora tu tem que solucionar. E lembrar outra coisa, tudo é escolha. Você escolheu ir para os Estados Unidos, você escolheu ter esse trabalho, você escolheu. Aí você vai olhar para essas escolhas, vai falar, essas escolhas suprem a minha necessidade? Se suprem, tá bom, beleza? Se não suprem, aí vem a pergunta. O que eu posso fazer para melhorar essa realidade? Porque eu gosto de tudo isso que eu faço, eu estou me realizando. Só que financeiramente eu ainda não estou no lugar que eu gostaria e que eu mereço estar. Então, o que eu tenho que ampliar na minha vida? Que lugar que eu tenho que chegar? O que eu tenho que abrir? O que eu não estou vendo ainda
que trabalho eu não estou vendo ainda, mas que existe, que eu posso acessar para financeiramente eu ganhar em dólar, para financeiramente eu suprir as minhas necessidades. Se eu começar a trabalhar dessa forma, começar a me fazer perguntas, as respostas vêm, Beatriz. Com certeza vem. Com certeza vem. Sim. Só que às vezes a pessoa não quer mudar o que ela está fazendo. Às vezes ela não quer fazer o ajuste. Esse é o problema. Por isso que às vezes as pessoas não fazem as perguntas. Porque tá bom assim mesmo. Estou na minha zona de conforto, para que eu vou mudar? Mas você não está 100% satisfeito, você vai mudar para ficar 100% satisfeito. Então, é isso. E tem uma história bem interessante, assim, que acontece muitas vezes, é que as pessoas muitas vezes tomam as decisões, fazem as suas escolhas e depois se arrependem e depois ficam se culpando a vida inteira. Meu bem, tu não é obrigado a continuar no mesmo caminho. Não é. Tá? Porque assim, a gente muitas vezes, principalmente a gente como mulher, e até eu me coloco nessa situação, porque eu demorei muito tempo nesse processo, até eu entender muita coisa. Né? Porque assim, mudar para um outro país é muito difícil, passar por muitas situações, aprender um novo idioma, estudar, aí a minha mãe ficou doente, e foi mil coisas. Então, assim, a gente entender todo esse quebra-cabeça e começar a montar peça por peça para chegar a algum lugar e sair desse labirinto que é muito confuso muitas vezes, deixa a gente em situações até mesmo vulneráveis. Sim. Mas tu tem que entender também que foi decisões que tu tomou e eu tinha duas opções. Ou eu enfrentava isso ou eu voltava pro Brasil. Isso. Eu não tinha outra saída. E tu resolveu enfrentar. Sabe? Mas tem pessoas que não aguentam e que voltam. Então, assim, não é errado. Gente, não é errado tentar e não dá certo. Tá tudo certo. É a experiência individual. A experiência, ela é individual. O certo e errado é relativo nesse caso. Quem disse que o certo é ficar? Quem disse que o certo é voltar? Quem disse que o certo é nem ir? Não sei, é para cada um. E também nem todo mundo diz, mas eu não quero morar nos Estados Unidos, então vai morar em outro lugar. Daí a pessoa diz, mas vale a pena? Eu digo, olha, eu aconselho quem quiser pelo menos passar 6 meses fora do Brasil para te conhecer uma outra cultura, para te ver como é que funciona, viver sozinho, muitas vezes, aprender um novo idioma, eu aconselho. Mas assim, nem todo mundo aguenta. Não. E tá certo, tá ok. Não é pecado voltar para casa. Não é pecado retornar ao teu país. Não vai te colocar um fracasso. Não vai te colocar como um fracassado. Né? Tu tentou, mas muitas vezes tu não deu certo. Simplesmente tu não gostou, tu não te adaptou com a comida, tu não te adaptou com o clima, tu não te adaptou com outras situações. Né? Os Estados Unidos não é para todo mundo, o Brasil não é para todo mundo, Portugal não é para todo mundo, e assim que vai. Tem pessoas que se adaptam maravilhosamente aqui, outras pessoas não. E é normal a gente dizer tchau. Isso. E é muito bom, inclusive. É saudável. Bom, muitas vezes, dizer, fechar ciclos. Fechar ciclos é fundamental. A gente fecha na vida vários ciclos. Só que às vezes a gente não bota um foco para ver quantas vezes a gente já abriu e fechou ciclo na vida. Uma pessoa de 40 anos, 60 anos, quantas vezes já fiz isso? Aí parece que o próximo é o primeiro. Não é o primeiro. Já é o 20º. Então eu tenho que olhar como eu já tenho experiência de fazer mudanças na vida, de sair da zona de conforto, de me desafiar. E o fracasso, como você citou a palavra fracasso, ele vai aparecer na tua vida de acordo com a tua mentalidade sobre o que é ser fracassado. Porque a pessoa que tenta, ela está muito adiante daquela pessoa que nem saiu de casa. Aí, então, de repente, ela fez a tentativa, ela fez o movimento, ela foi, ela se mudou, ela largou tudo, deixou tudo, vendeu tudo, foi para um outro país, viveu a experiência 1 ano e resolveu voltar. Meu, parabéns! Olha como é que você vai se sentir fracassado se você fez todo esse movimento? Olha que riqueza tem isso. Você não vai voltar igual, você vai voltar outra pessoa. Então o valor está onde a gente coloca. Então, a pessoa pode voltar, fracassei, não dei conta de ficar. Ou pode voltar, gente, eu aprendi tanto, foi tão maravilhoso. Sei uma nova língua, conheci gente do mundo inteiro. Interagir, aprendi a cozinhar
comida do mundo inteiro. Antes eu só sabia feijão com arroz. Agora eu sei o chinês, o japonês, o tailandês. Provei N sabores. Conheci coisas que eu jamais imaginava que existia. Como que uma pessoa assim vai ser fracassada? Se sentir fracassada? Não pode, pelo amor de Deus, não! Só porque não pode mesmo. Só porque não ficou? Não faz sentido, né? Não, e não faz sentido porque, assim, eu vejo muitas pessoas aqui, principalmente eu estudei muito em escola de inglês e agora faço faculdade, então, assim, eu conheço pessoas do mundo inteiro e muitas pessoas dizem, como é triste ir embora. É triste dizer tchau, sim, eu já vi muita gente ir embora, eu disse pro pessoal, assim, eu já tô acostumada com a palavra despedida, porque eu já me despedi de tanta gente, sim, né? E eu acho que o aeroporto traz muito disso, né? Encontros, desencontros. Então, assim, eu já me despedi de muita gente. Claro que muitas pessoas, talvez eu nunca mais veja na minha vida, passaram como um relâmpago, né? Foram 3, 4 semanas da aula e foram embora porque estava só fazendo um pequeno curso aqui de férias. Outras pessoas estão na minha vida para sempre, mas isso, gente, a experiência é o que as pessoas muitas vezes elas trazem, que fica contigo e elas levam um pouquinho de ti também. Então, não é fracasso, jamais vai ser. Isso é experiência de vida, isso é quanto você vai aprender, o teu processo de crescimento, evolução e disso que tu vai levar para tua vida futura. Né? O que tu vai levar para amanhã, o que tu vai ensinar para teus filhos, o que tu vai levar para tua família quando tu retornar, se tu retornar, né? Porque as pessoas vão querer saber o que aconteceu aqui durante o tempo que tu ficou. Aonde porque tem países que é muito mais exóticos que os Estados Unidos, acredita? Que tu vai levar muito mais. Que o que eu vivo aqui em um ano, tu vai viver lá em uma semana. Exatamente. E a experiência pode virar um livro, pode virar um blog, você pode pegar aquela experiência e transformar em um legado que você pode deixar para outras pessoas acessarem também. E essa questão que tu falou da despedida, né? Eu acho tão interessante isso, porque na época da pandemia, a gente ficou tudo em casa, né? Não podia fazer muita coisa e eu estava recém-aposentada. Eu me aposentei em 2019. E eu vindo de um trabalho que eu amava fazer e sempre adorei trabalhar. E aí, eu falei assim, de repente tem que parar tudo, ficar em casa. Eu falei, gente, eu não vou aguentar. E aí eu resolvi estudar. E aí eu fiz uma pós-graduação chamada Tanatologia, que estuda a morte e o morrer. Olha. E aí eu estudei muito, eu entrei nesse lugar da despedida, do fechar ciclos, do entendimento de que estamos de passagem. Todos nós. Não tem, tu falou ali o para sempre. Não tem, o para sempre não existe. A gente gostaria muito que existisse, né? Mas a gente até fala, porque é uma coisa que a gente entende, não, eu vou ficar aqui para sempre. A gente até determina, não vou mais sair daqui, então eu vou ficar aqui para sempre. Só que mesmo esse para sempre vai ter um dia que vai ser o dia da despedida. O dia de ir para um outro patamar, evolutivo, inclusive. E aí, eu me deparei com esse lugar de dizer adeus, né? De dar um até logo, um tchau, um adeus, até nunca mais, um até breve. Porque, como você mesmo falou, tem pessoas que chegam na nossa vida por uma razão. A pessoa que chega por uma razão, ela só vem te entregar uma coisa e ela vai embora. Ela não vai ficar muito tempo. Às vezes ela vai ficar um dia, vai ficar horas, vai ficar uma semana. É só por uma razão. E se você capta essa razão, que ela chegou na tua vida, ela te preenche daquilo. E vocês duas saem fortificadas daquele encontro. Tem pessoas que chegam na nossa vida por uma estação. A estação, ela já é um pouquinho mais longa, né? Ela veio para ficar um inverno com você. Ela veio para ficar um outono com você, uma primavera ou um verão. E de acordo com essa estação, vocês vão viver muitas coisas legais. Vocês vão poder se dar a mão em momentos difíceis.
vocês vão poder dar muitas gargalhadas no parque de diversão. E por essa estação vocês vão trocar uma energia, trocar um amor, trocar palavras, trocar coisas. E você vai sair mais fortificada dessa relação que foi um pouquinho maior. E tem pessoas que entram na nossa vida por um tempo um pouquinho maior, que a gente chama da vida toda. E essa pessoa da vida toda, que é enquanto existe vida, ela vem para trazer muito mais ensinamentos. E na troca, porque sempre há troca, não é o mais velho só que ensina para o mais novo, não é o mais novo que ensina para o mais velho, é sempre mão dupla e equilíbrio é melhor ainda. E a pessoa que vem para ficar a vida toda, se a gente tem discernimento, afetividade, amor no coração, para permitir que ela entre na nossa vida e que a gente entre na vida dela e troque, a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou dessa relação. Independente de até grau de parentesco, né, consanguinidade, ou até não sendo, né? Porque a gente às vezes escolhe, né, pessoas para carregar. E não quer dizer que ela está presente fisicamente. Porque hoje em dia, com a internet, mesmo a pessoa distante, por exemplo, você nos Estados Unidos, a pessoa no Brasil, se vocês se escolheram para a vida toda, né, mesmo sendo uma pessoa lá da infância, uma pessoa que tu conheceu na adolescência, aquela pessoa faz parte. Quando há um encontro, aquela sensação de pertencimento, ela vem muito forte. É verdade. Então isso é muito bacana. Porque a gente também tem que se preparar para dizer tchau, né? Porque a gente tem uma mania, né? O ser humano gosta muito de pegar para si, né, as coisas. Não, é meu amigo. Então, como que agora você vai embora? A vida é dinâmica, a vida ela é cíclica. A gente não vai ter... A gente só vai ter a gente mesmo. Um dia, 24 horas e a gente com a gente. É verdade. O outro, ele tá de passagem. Então, se a gente faz essa passagem ser integral, inteira, verdadeira, se a gente se doa de verdade para o outro e o outro para a gente faz aquilo valer a pena. É um presente a gente ter essa pessoa com a gente. E se a gente tem que despedir, e eu me despedi da minha mãe faz um ano, e eu não imaginei que eu ficaria tão bem nessa despedida, né? Porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, tinha até dependência emocional com ela, e fui descobrindo isso no decorrer dos anos, e a gente trabalhou bastante isso antes dela morrer. E eu achei que eu ia pirar, né, quando ela se fosse. E não. E eu consegui me preparar para dizer adeus. Ou até logo, porque eu acredito que a gente vai se encontrar lá na vida eterna. Então, é um adeus aqui, terreno, e um até breve. E ela tá cada vez mais presente na minha vida. Então, ela não morreu, só a carne dela que não tá comigo. Mas a presença dela tá aqui, tá no meu livro, tem um capítulo com ela. Então, assim, é toda a história minha e dela aqui nessas páginas. Então, assim, a escolha, eu vou escolher sofrer e alimentar o sofrimento dela ter partido, ou eu vou alimentar tudo de bom que a gente viveu. Quantos anos a gente pode desfrutar uma da outra? Seria muito injusto eu ficar sofrendo, acabar com a vida que eu tenho para viver, para ficar sofrendo a perda da minha mãe. Isso não seria justo nem com ela, nem comigo. Entende? Então, quando eu olho para essa despedida, para essa morte, para esse deixar ir, deixa ir os filhos, deixa ir o companheiro, deixa ir os netos, deixa ir. Com leveza, com alegria, porque a pessoa está indo para um lugar que ela escolheu, para um lugar que ela tem que ir. É verdade. É verdade. Falando em livro, vamos falar um pouquinho do seu livro e um pouquinho da antologia que você participou. Vamos falar dos livros. Uhul! Adoro! Vamos falar... Fala um pouquinho do seu livro e depois já fala um pouquinho, já entra no seu texto da antologia. Então, os dois têm tudo a ver.
Por isso que eu ia falar, já vamos ligar uma coisa com a outra aqui já. Não dá para eu falar da antologia sem falar da Peregrina, porque eu fiz basicamente um resumo bem resumido na antologia, né, do livro, porque o livro, como ele é autobiográfico, ele conta toda a minha trajetória, desde a gravidez da minha mãe, né, de mim, como foi essa gravidez, até meus dias atuais, até eu trabalhando, eu casando, dando filhos, separando, toda a parte profissional, né, que eu trabalhei tanto como professora, como na universidade, como técnica universitária na UDESC, aqui em Florianópolis. Então eu vou contando essa trajetória. E na antologia, eu escrevo sobre isso, claro, mais simplificado, mas eu foco no... Eu nasci mulher, né? Porque como o foco era, né, nesse foco de ser mulher, né? Então eu trouxe essa coisa da menina, nascer menina, que quando eu nasci minha mãe chorou, porque eu era menina, porque ela falava que menina, que mulher nasce para sofrer, pela experiência que ela teve de sofrimento, por ser mulher, por interpretação dela. Ela queria uma menina, ela já tinha o meu irmão, que era um menino, né? E naquela época não tinha como saber antes, né? Tinha ultrassonografia, era surpresa. Eu também tive meus dois na surpresa, porque quando eu também engravidei não tinha ultrassonografia. E aí a surpresa, ao mesmo tempo que foi boa, foi ruim. Então ela chorou e ela ficou triste, porque eu era uma menina e menina sofre. Então eu carreguei durante muitos anos da minha vida esse fardo, né? De ser menina, de ser mulher. E eu quis reverter isso. E eu consegui. Conseguiu. Com certeza você conseguiu. Sou prova viva! Que a gente só nasce para sofrer se a gente aceita isso. Eu sofri muito tempo, eu sofri muitos anos. Mas chegou um dia que eu dei um basta. Eu tive esse dia do basta. Chega, não quero mais para minha vida. Eu vou escolher por mim, porque eu estava vivendo o que minha mãe tinha dito. Eu estava trazendo a experiência dela para minha vida. E isso não era justo comigo, mas levou tempo para eu entender, né? Mas eu busquei esse entendimento. E aí eu, graças a Deus, e a minha procura e a minha disponibilidade de ter pessoas para me ajudar, terapeutas profissionais da área da psicologia, que me ajudaram muito, terapeutas holísticos, assim, diversos, das diversas linhas. Antes eu calava, eu não tinha coragem de falar e de contar a minha história, e de dizer que eu tinha problemas, porque eu achava que só eu era problemática. Eu me fechava naquele meu mundinho, né, e chorava sozinha, sofria sozinha. Até o dia que eu entendi que não, que todo mundo tem o seu fardinho para carregar. E aí eu comecei a me abrir para o mundo, e comecei a expor para as pessoas, e aí as pessoas me indicavam, vai no fulano, vai no ciclano, né? Eu comecei a ver que era possível solucionar aquilo tudo que para mim era um emaranhado, era muito confuso. E aí alguém dizia uma palavra, outro dizia outra, mas tu não acredita que também eu vivo isso? Quando a pessoa dizia assim, nossa, eu também passo por isso, nossa, eu achei que não, você parecia tão bem, aparências enganam. Não é? Não é? E aí eu fui me curando. E quando eu descobri que existe a autocura, que tudo está em como a gente interpreta, como a gente pensa, e que eu tenho poder, o poder está na minha mão. Deus não dá a cruz maior nem menor que a gente pode carregar. Eu acredito sinceramente nisso. Se eu estou carregando, é porque eu consigo carregar. Agora, eu não preciso ficar carregando. Porque tem como olhar e solucionar aquilo.
Vai ser difícil? Vai ter que fazer muita coisa, vai ter que mudar muita coisa? Vai, mas é uma opção. E eu fui passo por passo. Acreditando no meu potencial, até isso porque eu antes, num determinado momento, eu era muito insegura, tinha autoestima lá no pé, não tinha amor próprio, todas essas coisas, né? A gente vai construindo, né? Depois de passar muita dificuldade. E aí eu fui construindo uma nova mulher, uma nova Cláudia. E felizmente eu consegui fazer muito trabalho com a minha mãe, olhar para ela, conversar com ela sobre muitas das coisas que me inquietavam, né, o coração. E ela e eu fomos nos curando. Ela também, em algum ponto, se permitiu ter acesso a alguma cura, né, dos processos dela, de muita dor. Na medida dela, ela conseguiu. E eu, na minha medida, consegui também. E é uma coisa que não termina nunca, né? Não. Porque é um caminhar que depois que a gente começa, a gente tem sempre algo a mais para crescer, para evoluir, mais alguma coisinha para mexer, né? É um caminhar constante, né? É uma coisa que você nunca para, né? Cada dia tu vai vendo uma coisinha daqui, uma coisinha daqui, outra coisinha de lá, e aí vai indo. É interessante isso tu falar, porque a minha mãe sofreu muito também. A mãe, agora que a mãe está começando também esse processo de entender muitas coisas que aconteceram no passado, eu passei por isso também. Eu acho que é uma coisa que vai passando de geração por geração e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Sim. Só o tempo é que vai ensinando a gente a entender os nossos limites também, até onde a gente pode ir. A gente não precisa ser forte todo dia. Não. A gente tem que se permitir, muitas vezes, chorar. A gente tem que... Mas deu vontade, querida? Chora. É a melhor coisa que tem. Chorar não é ser fracassado, porque isso são coisas, significados que dão para as coisas, para os sentimentos, que a gente pega ou a gente joga fora. Então, se chorar era, num determinado momento, ser fracassado, pode ser que eu me senti assim. Hoje, quando eu vejo alguém chorando, quando eu tenho vontade de chorar, eu me permito. E aí eu faço a pergunta. O que você está querendo me dizer? Choro, tristeza? Por quê? Eu olho porque tem um sentimento por trás. Só que se eu ficar só chorando e dando tempo ao tempo, eu não chego no lugar. Porque o tempo, ele é nosso amigo. Agora, só dar tempo, e não fazer nada, tu vai chegar aonde com esse tempo? Tem que refletir sobre o dar tempo. O tempo, ele é amigo. Porque a gente vai amadurecendo. Agora, fugir da dor, fugir da tristeza, não querer ver, vou botar aqui embaixo do tapete, ó. Que ninguém tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá a dor, aqui tá o problema, a tristeza, a raiva, a mágoa. Mas não tá vendo, olha aqui, que não tem nada, tá tudo bonitinho aqui. É o band-aid. A ferida tá aqui, ó. Ela existe. E se você não olha para ela tá aqui, talvez ela cresça. Ela era só um pedacinho, daqui a pouco ela já tá crescendo, ela vai aumentando de tamanho. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas esquecem uma coisa, que existe uma grande diferença entre o sofrimento e a dor. É permitido sentir dor. Agora, não pode ser permitido, você não pode se permitir viver no sofrimento. É que a dor não é opcional, e o sofrimento, ele é opcional. A dor, se eu dou um soco e machuco minha mão, eu vou sentir dor. Agora, eu ficar alimentando essa dor, um sofrimento, e aí, por que eu bati? Por que não sei o quê? Nossa, eu não posso mais escrever, agora o que eu vou fazer? E ficar nessa lamúria e investir no sofrimento é opcional. Você pode. O que você vai colher com isso? Mais dor, a dor vai aumentar, inclusive. Essa dor de latejar vai aumentar. E tu fica na reclamação, tu foi buscar ajuda, tu foi buscar um tratamento, um metiolato, um remédio para resolver o problema. Se não foi, vai ficar no sofrimento, vítima, coitadinho de mim. Por que aconteceu comigo? Aí vem tu daquela história de novo. Você é a vítima?
Ou você é o responsável, porque você fez um movimento para dar o soco, para chegar nesse lugar. Você deu o tupicão, você não olhou que tinha um buraco? Então, a responsabilidade é sua. Mesmo a prefeitura não tampou o buraco. Mas, querido, você está enxergando, você não viu? A prefeitura tem, cada um tem a sua responsabilidade. A prefeitura tem a dela, mas você tem a tua. É verdade. Então, pega a tua parte. Porque olha a hora que a gente entende isso, gente, a vida muda de um tanto. Porque se a gente se responsabiliza, a gente tem a solução na mão também. Se a gente acha que é a prefeitura que tem que tampar o buraco, o problema vai ser muito maior. Porque a gente vai depender de muito mais estratégia, de você ter que fazer muito mais coisa. Se era só desviar do buraco. Né? É verdade. Eu tô falando de uma coisa mais prática, é sempre as coisas mais sutis da vida, os emocionais da vida, que são mais difíceis de lidar, é a mesma coisa. É verdade. Coisa. E agora nós estamos acabando também com o nosso final. É gostoso, né? Já ter falado, eu adoro. Eu ficaria aqui contigo mais 30 horas, mas enfim. Eu tenho que te liberar também. Gente, então, Cláudio, vou fazer um momento surpresa aqui, tá? Eu vou te falar uma palavra e tu vai me dizer o que vem na tua cabeça. Eu adoro isso, mas eu nunca participei disso. Então vamos lá, primeira vez. Primeira vez, eu sempre vejo pessoas participando, né? Vai ser a primeira vez. Ai, que lindo, adorei isso. Então vamos lá. Família. Amor. Religião. Força. Escola. Necessária. Literatura. Paixão. Amor. Pra vida toda. Uma pessoa. Eu. Um autor que tu admire, que tu respeite. Ai, olha, aí a gente tem que pensar um pouco, né? Eu tenho um pouquinho de problema com isso. Porque eu tenho dificuldade de escolher um, né? Entre tantos. Bom, mas ele não foi ele que escreveu. Eu ia falar Jesus, né? Mas Jesus não escreveu, né? Mas ele nos trouxe a maior história de vida, né? Pois é, então. Pode ser Jesus? A sua história de vida. A nosso Salvador. É. Um lugar que você gostaria de ir? Eu já fui em vários. Eu acho que Roma. É lindo. Não fui ainda. Se você não fosse escritora / professora, você seria o quê? Assistente social. Interessante. Uma frase. Olha. Ame o próximo como a ti mesmo. Um desejo. Viver. Eu quero viver muito. Se você pudesse olhar para a Cláudia de 20 anos atrás, hoje, o que você diria para ela? Você deu certo. Deus. Deus é tudo para mim. Que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada por ter participado desse bate-papo. Foi muito bom te conhecer um pouquinho mais. Cada dia que eu converso contigo, eu te conheço um pouquinho mais, mas hoje eu acho que eu te conheci bastante. Hoje eu mostrei bastante da minha essência para você. Você quer deixar um pensamento? Quer ler uma parte do livro antes de você? Eu quero. Você me permite? Claro, fica à vontade. Então, o nome do meu livro é A Peregrina da Vida. Essa mulher aqui, ó, maravilhosa, está nas águas, que eu amo água, na cachoeira, ali no canto da lagoa, aqui em Florianópolis. E eu vou ler a mensagem final do meu livro, por favor. Dessa mulher que vocês conheceram um pouquinho mais agora,
essa mulher, com verdade no coração, banhou-se. E na água fria, banhou-se de si. Banhou-se da vida que brota de suas entranhas. Aceitou e acolheu ser quem é, do seu jeito. Na dinâmica da vida que flui a cada dia. Agradeceu a força e a beleza da Mãe Natureza, que se misturam a dela e as fazem únicas. Peregrina, para que lado o vento sopra hoje? Sopra para o novo que está chegando. Sopra para o velho que se despede. Sopra para quem quiser sentir sua brisa ou sua força. Então, vem comigo. Sentir a força do amor que nasce a partir do primeiro passo na jornada. Sem volta, seguir em frente é a alternativa. Seguimos, crescendo no processo de construção de ser humano. Peregrina que sou, sigo caminhando. Ai, que lindo! Ai, eu amei, que lindo! Eu também sou uma eterna e constante peregrina, posso te dizer. Muito bom isso. Eu gosto bastante. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo papo. Foi muito gratificante, foi muito delicioso ficar contigo, conversar um pouquinho mais. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço a todos que de alguma forma vão escutar a nossa mensagem, que todos que contribuam, né? Que tudo isso que a gente conversou contribua de alguma forma. Se alguém quiser conversar comigo, né? Tem o meu contato ali, o meu arroba é @Cláudia Emissores no Instagram, né? No Facebook, e a gente pode conversar. Exatamente. Vou deixar tudo, gente, na descrição e também o link onde vocês conseguem adquirir o livro da Cláudia Peregrina. E também bater um bate-papo com ela, né? A Cláudia tem tanto para nos trazer, tanto para nos ajudar, como mulheres, né? E você também. Muitas vezes pode estar olhando, seguindo alguma coisa, uma mensagem. Também a Cláudia vai criar alguns conteúdos que ela já me deixou saber, né? Ela já me contou. Eu tenho uma página que eu vou reativar no próprio YouTube. Cláudia, né? Cláudia Messores, qualidade de vida na maturidade. E eu vou falar sobre tudo isso que a gente conversou, só que eu vou detalhar mais, vou dar mais dicas. Eu acho que vai ser bem interessante para quem quiser ver. Com certeza vai. Eu vou estar acompanhando. Vou deixar também, quando tu lançar essa página novamente, também me faça que eu faço divulgação no canal. Tá legal. E eu fico por aqui, gente, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanharam. Lembrando que eu vou deixar todas as informações na descrição e eu vejo vocês na próxima entrevista. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.